Olá, pessoas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu tentei gravar esse vídeo ontem, sábado, mas eu não consegui. E eu fiz alguns estudos a mais aqui, algumas conexões. Nós vamos apresentar hoje o capítulo 70 da obra A Grande Síntese de Pietro Baldi, cujo título é As Bases Psíquicas do Fenômeno Biológico. Nesse capítulo, o Pietro Baldi continua a sua jornada de diálogo com Charles Darwin, o darwinismo, né? A evolução das espécies. E aqui ele vai continuar trabalhando essa ideia de que, contrário a essa ciência que observa mais o exterior, o Pietro Baldi vai fazer uma referência mais clara ao psiquismo como o grande motor da evolução das espécies. Então ele vai ampliar essa visão do Darwin. Se o Darwin chegou até certo ponto, o Pietro Baldi, dentro dessa visão filosófica, inspirativa, ele vai mais além. Então ele está trabalhando basicamente a reconstrução do espírito através da evolução das espécies. Ele afirma que o motor da evolução não é o ambiente externo, mas é o impulso interno. Sendo mais claro na linguagem do Pietro Baldi, a vida começa de um impulso interior que se manifesta para o meio exterior, que estabelece uma relação de permuta e de aprimoramento. Então ele vai usar o termo dilatação do princípio. A vida se expande como uma semente que cresce de dentro para fora. Porque uma das críticas que ele faz à ciência, desde a ciência da sua época, eu não tenho certeza aqui, eu não sei se ele escreveu A Grande Síntese na década de 40 do século XX, realmente eu não lembro aqui, mas essa coisa de observar o fenômeno e ter pouco entendimento da causa. E para o Pietro Baldi, o que movimenta a vida, o que é a vida realmente, é o psiquismo, que se manifesta no interior, nessa relação com o exterior. Esse princípio é o psiquismo presente em todas as formas de vida, só que em graus diferentes. É porque o Pietro Baldi ele tem essa visão monista do universo. Nós já falamos isso aqui. Nessa visão inspirativa, que amplia os conceitos do Spinoza, que responde a essa questão de faltar um elo para a gente compreender o universo, uma coisa que alguns cientistas, né, da física quântica, como o Max Planck, já citado aqui, compreende como a consciência. Então a consciência fecharia esse elo, formando uma visão do todo, que a ciência chama de teoria do todo, que basicamente é a ideia central da obra A Grande Síntese. Então aqui nesse diálogo com Charles Darwin, ele mostra que observar apenas as formas, fazer comparações entre as espécies, ele não nega isso, ele fala, isso está certo. Mas existe um elemento inteligente nisso, que é o psiquismo. Então o psiquismo, dentro desse sentido, quando ele se manifesta como vida no campo da matéria, que começa como um plasma, a gente vai ver aqui um pouco mais, que seria a ponte da energia
e a matéria organizada, aqui começa a acontecer a vida, desse campo elétrico que o Pietro Baldi fala. Então, esse psiquismo, ele é o mesmo. O psiquismo que está gerando vida em uma formiga, em uma planta, no ser humano, é o mesmo psiquismo em níveis diferentes de realidade. Então tudo começa nesse sentido de contato com o meio exterior, de aguçar a sensibilidade, porque a gente já viu que a razão ela vai aparecer lá na frente, na escala da evolução das espécies. Então depois dessa questão da sensação, o psiquismo vai experimentar o instinto. Então o psiquismo, para sobreviver, ele vai ter que aprender a caçar, desenvolver certas habilidades. Sempre lembrando que o psiquismo é a essência de Deus vivendo experiência na matéria, é a substância de Deus. Por isso que se fala monismo, tudo emana de Deus. Então esse psiquismo, ele cumpre ciclos na matéria. Essa forma material morre é uma forma de dizer, né? Porque a palavra morrer nem no campo da matéria ela não existe, porque tudo se transforma. Não tem como destruir a matéria. Então, essa essência espiritual, ela fica em um outro plano mais sutil e ela vai vivendo ciclos em formas de vida material. Vivendo essa experiência de sensação para instinto, até que após vários experimentos nesse laboratório em que o psiquismo está, ele manifeste consciência. É o que a gente fala aqui constantemente, é quando o universo olha para si e se reconhece. A nível de planeta Terra, porque no final aqui ele vai falar de vida em outros planetas também, no final do capítulo. A nível do planeta Terra, dessas espécies, que a evolução que o psiquismo habita, nesse sentido até darwiniano aqui, mas aprofundando no psiquismo, é no nível alfa. O nível alfa é o nível da consciência. É no nível da espécie humana que o psiquismo acorda. Ele passa a ter responsabilidades pelo seu próprio caminhar. Então ele já não é mais guiado pelo instinto. Então entrando aqui no plasma agora, então ela afirma que o plasma é a substância primordial da vida. É onde o psiquismo imprime sua vontade, moldando, organizando os tijolos biológicos da vida para se reproduzir, ganhar em forma, sendo utilizados como instrumento da evolução do psiquismo rumo à consciência, no que eu falei aqui do estado alfa, espécie humana, que não é o estágio final, a gente vai ver aqui. No final do capítulo a gente vai responder isso. A espécie humana, dentro dessa escala de evolução das formas, dessa visão darwinista e espiritual do psiquismo, comandando esse processo, a espécie humana é uma espécie de transição também para outra forma. Portanto, o plasma seria a massa viva onde a vida começa a acontecer. Nesse capítulo eu vou tentar fazer umas costuras aqui, algumas coisas eu vou até ler aqui, que eu peguei, para mostrar para vocês que essas coisas que o Pietro Baldi falava, algumas coisas se assemelham ao que a ciência está estudando hoje, no século XXI. Então nós falamos de plasma, né? Plasma para ele seria uma forma de energia condensada em que vai se organizar a vida. Agora vamos à ciência atual. A ciência descreve o plasma como chamado quarto estado
da matéria, isso é muito atual. Caracterizado por um alto nível de energia no qual os átomos se ionizam, formando um conjunto dinâmico de partículas carregadas. Esse estado é predominante no universo, estando presente em estrelas como o Sol e em diversos fenômenos cósmicos. Isso aqui eu peguei das segundas explicações do US Department of Energy. O plasma apresenta propriedades distintas dos estados sólidos, líquidos e gasosos, comportando-se de maneira altamente dinâmica e sensível a campos elétricos e magnéticos. Essa característica sugere a existência de estados intermediários, ó, interessante, intermediários, entre a matéria mais estruturada e formas mais energéticas de existência. Por isso que o Pietro Baldo fala que a energia elétrica ela é o campo inicial da vida na matéria. Se vocês verem vídeos passados, ele sugere até que a vida ela começou pelos raios globulares. Que ele falava que no começo do processo de esfriamento dos oceanos, eles eram abundantes. Então eles captavam hidrogênio, oxigênio, e ficavam um pouquinho mais pesados e desciam para os oceanos. E eram, eu vou usar uma palavra minha aqui, condutores dessa energia vital em campos elétricos mais sutis, né? Que começou no processo das algas marinhas e das algas a transição para formas biológicas. Então, seguindo aqui, nesse sentido, a noção de plasma pode ser compreendida filosoficamente como um estágio de transição no qual a matéria já não se apresenta como inércia estática, mas como um sistema de imensa atividade e transformação. Ou seja, essa energia, né, que a ciência hoje chama de quarta matéria, que eles estão estudando agora. Tal perspectiva dialoga com as ideias propostas pelo Pietro Baldi, que interpreta a evolução como um processo contínuo no qual a matéria se organiza, que nós falamos aqui, progressivamente em níveis cada vez mais dinâmicos e complexos. Foi o começo do capítulo aqui, né? Na ciência atual, o plasma é literalmente um estado intermediário entre matéria organizada e energia livre, pois a matéria, partículas carregadas, são esses íons que eles citaram aqui, né? Compõem 99% da matéria visível no universo. 99%. É também energia em movimento, já que depende de calor extremo ou descargas elétricas para existir. Sua interação com campos magnéticos lembra a ideia de um campo vital. Olha aqui, campo vital, que organiza e direciona forças invisíveis. Forças invisíveis. É o que eu disse aqui, né? O Pietro Baldi, ele descreve o processo de surgimento da vida justamente em campos elétricos invisíveis. Perceberam a ligação? Ou seja, antes dessa matéria de átomos mais pesados, existe uma estrutura de gases, de formas efêmeras, que moldam esse universo, que se identifica aqui como 99% da estrutura do universo. Por isso que eu gosto de fazer essas pontes, eu acho muito interessante. Deixa eu ver o que eu falo mais aqui. Então eu vou deixar essa parte agora e vamos voltar para essa questão mais darwinista aqui. A crítica à anatomia comparada. Porque o darwinismo, né, essa evolução das espécies, ela se pauta muito pela comparação.
Então, as classificações biológicas da anatomia comparada, que agrupa os seres por suas formas, revelando semelhanças, estruturas, o Pietro Baldi diz que isso não está errado, está completamente certo. Mas essa visão é incompleta, justamente porque nós estamos falando isso. Para o Pietro Baldi, o motor da vida é o psiquismo. Até aquilo que nós chamamos de instinto é o psiquismo. Por isso que eu falei para vocês que nas fases inferiores ele se manifesta como instinto. E na fase alfa, que é a fase humana, ele já se manifesta como consciência. O universo aprendendo novamente a olhar para si mesmo. Pois para ele observar apenas o exterior não basta, ou seja, essa anatomia comparada, olhando apenas o exterior. Por trás das formas, existe uma dinâmica organizadora, uma manifestação de inteligência, que não se reduz à anatomia. É um impulso psíquico que está atuando, está presente. Tem uma parte lá na frente que ele até fala, eu não sei se eu coloquei aqui, que se você tirar essa força de vida, só existe a morte. Então, enquanto ela está presente, ela está organizando essas funções biológicas de forma inteligente, regulando o intestino, o sangue circulando, coração batendo. Tudo isso é essa força do psiquismo. Aqui aqui é a crítica que ele fala, né? Então, o que o Pietro Baldi propõe como ir além desse estudo meramente darwinista? Ele sugere criar uma ciência que estude as afinidades psíquicas dos seres vivos, quer dizer, de todos os seres vivos. Isso aqui vai incluir formigas, todos os tipos de insetos, todos os tipos de animais e seres humanos. Seria muito mais que uma anatomia comparada, seria estudar realmente as reações do psiquismo. Sendo assim, Pietro Baldi diz que é mister criar uma ultrazoologia e botânica, quer dizer, estudar a vida dos animais e das plantas, que estude o conceito e os parentescos entre os conceitos, as afinidades psíquicas, mais do que orgânicas, quer dizer, mais do que a própria forma, e a evolução do pensamento animador das formas. Aqui ele deságua no psiquismo, né? Ele fala, essa ultrazoologia deve estudar o comportamento, o psiquismo presente, a manifestação de inteligência. Aqui vou fazer novamente ponte com o presente e com a ciência. Vou falar da etologia. E a ciência é a ciência do comportamento animal. Então essa proposta do Pietro Baldi, ela começa a encontrar respaldo dentro da ciência atual do século XXI. Porque a etologia ela estuda o comportamento animal, não apenas como uma reação mecânica, mas como expressão de inteligência e adaptação ao meio. Eu não conheço esses cientistas aqui, eu vou só citar estudiosos dessa área, Konrad Lorenz e Nicholas Tanbergen. São pioneiros dessa área de estudar a etologia, a ciência comportamental dos animais. Mostraram que o animal não é uma máquina de carne, mas possui um mundo interior complexo. Quem tem animalzinho em casa sabe muito bem que isso é verdade. Existe também a cognição animal, outra área dessa psicologia que estuda animal, que estuda como os animais resolvem problemas, sentem empatia e planejam o futuro. Isso aqui eu tenho uma experiência prática para mostrar para vocês. Eu sei que vocês também têm experiência porque vocês têm animais em casa.
Teve um tempo que eu ia muito no Bosque dos Buritis, aqui em Goiânia. É uma área verde que tem muita água, as pessoas gostam muito de ir para lá. Eu pesquisei o nome do pássaro aqui porque eu chamava de mergulhão, mas não é. Ele se chama socomirim. Algumas vezes que eu ia lá, eu ficava observando esse pássaro caçar peixes. As pessoas que vão para lá, elas têm um costume de jogar pipoca, não sei nem se isso é certo, jogar pipoca para os peixes, pedaços de pães. E esses pássaros, socomirim, que é um pássaro de porte médio, ele não é grande, eles têm um bico fino, assim, já é uma adaptação do psiquismo, né? Ele vai construindo aquele bico, o próprio psiquismo constrói aquele bico, como uma ferramenta de caça. Então ele fica ali de bobeira ali, né? Aí ele pega uma pipoca dessa, ou um pedaço de pão, com o bico, e ele consegue jogar isso na água. Isso quando ele não acha, mas eu estou falando que ele mesmo joga com o bico dele, eu já vi ele fazer isso. Ele joga isso na água, e ele fica quietinho, imóvel ali, esperando o peixe, como se ele fosse um pescador humano. E o peixe vai ali para abocanhar aquela pipoca ou aquele pedaço de pão. E é a hora que ele dá o bote, que é infalível. Então, o que é isso aqui? Isso não é uma manifestação de inteligência adaptativa ao meio. Porque ele não conhece pipoca, ele não conhece pão, mas ele se adaptou. Então, esse campo do comportamento animal. São manifestações de inteligência. Isso liga muito com o que estudo que a gente faz aqui do Pietro Baldi, que ele mostra que o psiquismo ele vai migrando nas formas e cada vez mais ele vai abrindo até chegar a um estado de consciência que é na espécie humana. É o mesmo psiquismo. É estranho a gente achar isso, mas se você observar o comportamento, você vai entender que tudo no universo está interligado. A inteligência, ela começa como sensibilidade, depois ela se torna instinto, depois ela se torna razão na consciência. É o mesmo psiquismo. Então, quando a gente vê isso, o animal fazendo esse tipo de adaptação, a gente percebe uma arquitetura de inteligência dentro daquele psiquismo rudimentar de um pássaro que faz esse tipo de ação para usufruir da pesca de um peixe. É muito interessante isso. Outra coisa que o Pietro Baldi coloca, que eu já falei aqui em outros vídeos, que é muito interessante, isso aqui tem a ver muito com a gente que tem os nossos pets, os nossos animais em casa. O Pietro Baldi fala que o instinto no nível animal, ele não é totalmente fechado. Eu só estou repetindo o que eu já falei em outros vídeos aqui de outros capítulos. E isso reforça a questão desse pássaro caçar peixes usando pão ou pipoca. Porque se fosse fechado, ele não conseguiria fazer isso. Ele seguiria um padrão hereditário de evolução da espécie, em que ele reproduziria o mesmo comportamento sempre. Mas ele se adaptou ao meio. Ele está vivendo uma vida urbana, existe um lago dentro da cidade, as pessoas jogam pães, jogam milhos de pipoca, e ele adaptou, o psiquismo dele adaptou. Ele manifestou uma inteligência para caçar usando esse mecanismo de jogar a pipoca ou o pedacinho de pão. E o que eu quero dizer em casa é porque os animais que são domesticados, como diz o Pietro Baldi, o instinto não é totalmente fechado. Por que o instinto não é totalmente fechado? Isso aqui só reforça essa ideia de que o psiquismo está evoluindo nas formas. Porque se ele fosse totalmente fechado, essa ideia de que o psiquismo transita pelas formas até chegar à forma humana, ela não teria sentido.
Percebe aqui a profundeza da coisa? Porque se um animal domesticado ele tem uma relação mais íntima, ele aprende coisas que fogem ao padrão da sua espécie, na sua relação com o seu tutor, com aquele que cuida dele em casa. Cada um sabe o que o seu animal aí faz assim que você acha fantástico. Isso só prova que o psiquismo não é um sistema fechado nessa fase de instinto, porque ele é um campo aberto à evolução, ele está sempre aprendendo. É claro que em cada espécie ele tem um limite, porque um cachorro não vai aprender a falar. Ele pode até ensaiar um som, mas ele não vai aprender a falar porque existe um limite de avanço do psiquismo em cada espécie. Mas esse limite não quer dizer que nessa fase de instinto o sistema seja totalmente fechado. Essa interação com o ser humano é uma prova cabal disso, onde os animais aprendem novas habilidades nesse trato de relação com o ser humano, com o seu tutor. Seguindo aqui, nós vamos falar da trindade da realidade, matéria, energia e vida. Porque o Pietro Baldi ele vai observar a vida nesses três aspectos, que é a trindade da própria vida, do cosmos. O Baldi divide a realidade em três reinos, que nada mais são que a evolução da substância em diferentes estados de densidade. Só voltando aqui a dizer, quando a gente fala substância, nós estamos dizendo que nós somos emanação de Deus. Nós não nascemos de um meio externo, em que Deus pegou uma massinha, moldou e criou o ser humano. Na Bíblia, no Velho Testamento, existe a narrativa mítica. Mas se você ficar preso apenas à narrativa mítica, você não vai entender a essência do que ali está sendo passado. Esse pó da Terra são os átomos. É a estrutura material, onde vai começando a manifestar até que surja a vida, o sopro divino de Deus. O sopro divino é a vida emanando de Deus. É por isso que o Pietro Baldi fala de monismo. Às vezes as religiões têm muita dificuldade em entender isso. Fala-se, nós somos filhos de Deus, mas não entende que para ser filho de Deus, nós temos que ter nascido da substância de Deus e não do exterior. Então o Pietro Baldi vai classificar esses três reinos. O reino físico da matéria é o mundo mineral. Astronômico é a energia condensada. Ou seja, não está morta, ela se acha estática. É a base onde tudo começa, mas esse estado material aqui é a substância de Deus. Então, simbolicamente, na Bíblia, Deus vai soprar nas ventas do ser humano. Quer dizer, Deus vai soprar na matéria. Ou seja, a matéria vai passar por um novo estágio de energia, a substância de Deus. Então, nós entramos no reino dinâmico, que é a energia. É o movimento, o vórtice, o calor, a eletricidade, o magnetismo. É a matéria que se desintegrou para virar força. Aqui usando os conceitos da própria física. E aqui voltando ao plasma, provavelmente o plasma ele é uma ponte entre o reino físico da matéria e o reino dinâmico, porque o Pietro Baldi mostra, que as coisas acontecem gradativamente, não se dá saltos. É por isso que ele fala que o espírito no campo da matéria ele está se reconstruindo.
Então o plasma é a ponte entre a energia e a matéria organizada. Viveria uma transição entre o reino da matéria, o físico, e o reino dinâmico da energia, onde existem esses campos, né, magnético, elétrico, etc. E depois, para completar a trindade, o reino biológico. Só que biológico e psíquico. Se fosse só reino biológico, seria Darwin. Mas aqui ele coloca, para fechar, esse elo, o psíquico, o espírito. É onde a energia se organiza e manifesta a vida de forma inteligente, repetindo novamente, primeiro pelos sentidos, depois pelo... Ai, gente, fugiu aqui. O sentido, depois o instinto, né? E depois a razão, a consciência. Portanto, a matéria fornece a base. A energia imprime movimento e a vida se organiza. É o psiquismo organizando as formas e evoluindo, até que ele se volta a ser novamente espírito. Seguindo aqui, acho que ficou claro. O limite de análise, quando a ciência observa, mas não explica tudo. A ciência avançou na descrição dos mecanismos da vida. A gente viu aqui com Darwin, né? Conhece a química, os órgãos, os processos fisiológicos. Contudo, ao aproximar-se da integração desses sistemas, a ciência encontra limites. É o que o Pietro Baldi está mostrando. Psiquismo, manifestação de inteligência na matéria. O funcionamento dos organismos revela uma coordenação precisa entre múltiplos processos, como se houvesse uma unidade operando por trás da diversidade. Quando a gente fala múltiplos processos, imagine o seu corpo. Imagine esses órgãos, eles trabalham de forma integrada. Nenhum deles se rebela contra o outro. Quando isso acontece, o sistema de defesa, que é o próprio psiquismo usando o instinto, a hereditariedade biológica e psíquica, ele vai atuar na defesa desse organismo. Então não é um sistema caótico, não é um produto do acaso. Se fosse assim, nós seríamos cada vez mais formas diformes. Mas existe um padrão, uma estética de beleza, de organização na natureza, através das formas. Então tudo no corpo humano funciona como uma máquina que tem um princípio organizador, o psiquismo. Então aqui ele fala assim, mas sempre que se tenta compreender essa integração profunda, surge a dificuldade de descrever o como é possível a vida. O porquê permanece um desafio aberto. Então, por mais que a ciência estude, ela pode até descrever o fenômeno da morte, ela descreve totalmente o fenômeno da morte, mas descrever o fenômeno da vida, como que a vida se manifesta, isso aí é uma grande dificuldade. Acaso ou necessidade na origem da vida? Aqui já vou usar um pouco da ciência do século XXI de novo. O cientista Joël Rosnay, que é um biólogo francês, desculpe a pronúncia aqui, Joël de Rosnay, é um biólogo francês, propõe que a vida não surgiu por um acaso absoluto, mas como resultado de processos organizados a partir de condições favoráveis. Ou seja, o meio termo, na ciência não quer admitir o psiquismo, mas aqui um cientista já admitindo que não é um produto mero do acaso. Ele percebe organização e inteligência. Segundo essa perspectiva do Joël de Rosnay, quando determinados elementos químicos se combinam em ambientes adequados,
a emergência da vida torna-se uma possibilidade natural. Acho interessante, né? Combinam ambientes adequados. Por que não dizer o psiquismo combinando esses ambientes adequados, fazer essa interação com o meio para manifestar a vida? Mas a ciência vai no meio termo. Ainda assim, a própria ciência reconhece, né, que não possui uma explicação completa sobre como ocorreu a transição entre matéria inerte e sistemas vivos organizados, permanecendo essa questão como um dos grandes desafios da biologia atual. Essa visão sugere que a vida não pode ser reduzida ao puro acaso. Já é um grande avanço da ciência reconhecer isso, mas também ainda não é plenamente compreendida em sua origem mais profunda. Finaliza o artigo que eu peguei da revista Super Interessante. Eu gosto de estudar o Pietro Baldi, fazer essas conexões que eu estou falando aqui para vocês vocês entenderem o que ele está falando. E esse diálogo científico realmente com a ciência atual. Pietro Baldi sugere que a ciência alcança grande precisão ao descrever os fenômenos da vida, mas ainda encontra limites ao tentar compreender sua origem, seu sentido mais profundo. É o elo, é o psiquismo, é a consciência. É o que o Max Planck admitiu, um dos pais da física quântica. Ele fala, não, antes da matéria, a consciência. Eu percebo a consciência, eu percebo a inteligência no cosmos. É ela que organiza isso. Max Planck. Crítica à ciência de observação. Aqui o Pietro Baldi vai continuar nesse diálogo com Darwin. Pietro Baldi defende que a biologia atual está mutilada porque foca apenas na anatomia. Ele não chega a usar esse termo mutilada, não. É o resumo que eu fiz. Para ele, a verdadeira ciência deveria classificar os seres por seu nível de consciência. Aqui é o psiquismo de novo, né? O instinto, a hereditariedade e a sobrevivência não são apenas processos químicos, mas manifestações de uma vontade profunda que orienta a máquina biológica para metas exatas. Ele fala metas exatas porque ele fala, né, a gente já viu isso em outros capítulos, que ele fala que o movimento ele tem uma direção, o psiquismo tem uma direção. E hoje nós já conseguimos perceber parte disso. Porque se a gente traçou que isso tudo surgiu da sensação, caminhou para o instinto, chegou à razão, esse processo de evolução das espécies, é claro que existe uma direção. O convite que ele deixa à ciência moderna é de ir além do microscópio e do telescópio, ou seja, de observar o micro e o macro apenas pelas formas exteriores. Para usar a intuição, seria uma nova ferramenta da ciência, do cientista, e assim perceber a unidade da vida se manifestando de forma inteligente. Claramente ele fala mais uma vez do monismo, né, dessa integração com o todo, mas usando a intuição, que foi uma das bases que o Pietro Baldi fala de escrever a grande síntese. Essa intuição que já intuiu grandes cientistas em fazer grandes descobertas. Eureka! Lembram desse termo? Intuição. A evolução da matéria, a estequiogênese. Pietro Baldi afirma que a estequiogênese, entendida como o processo de organização dos elementos químicos, não revela por si todo o fenômeno da vida. Aqui ele está voltando a essa questão do psiquismo, né? Dele ser o fio condutor inteligente dessas reações químicas que produzem a vida, que faz as reações do próprio corpo quando a gente come alguma coisa. Existe toda uma organização interna no estômago, tudo. Circulação de sangue, separação de substâncias, tirar aquelas coisas mais nocivas. Por exemplo, quando a gente come uma comida estragada,
Há aquela coisa do corpo fazer vômito, querer expelir aquilo. Quando você fere seu corpo, alguma coisa que fica no corpo, aquela região inflama, até expelir aquela substância que não faz parte do corpo. Tudo isso ele mapeia como essa manifestação do psiquismo em uma fase instintiva, mas de inteligência. Nesse sentido, a química prepara o terreno para o surgimento da vida, mas não esgota a sua explicação. Ao chegar ao organismo, essa organização atinge um nível superior, no qual o processo deixa de ser apenas combinações químicas e passa a operar de forma integrada, coordenando funções como nutrição, respiração e equilíbrio interno. Ou seja, é um sistema estruturado, interligado, inteligente. Podemos usar o corpo humano, né, nesse exemplo. A dinâmica das polaridades da física ao psiquismo. Isso aqui eu vou passar. Ele está falando, né, que em tudo se manifesta polaridade. Então não seria apenas de reações químicas, de compatibilidade, de incompatibilidade, mas ele leva isso até o campo psicológico do ser humano, em que existe afinidades e repulsão entre os seres também. Então essa polaridade, ela funciona em tudo desse campo da dualidade, positivo e negativo. Uma nova visão sobre a evolução. Pietro Baldi propõe um salto a sair da evolução das formas de Darwin e entrar na evolução das causas. Ou seja, vamos estudar a causa, o psiquismo. Ele argumenta que a vida é sustentada por uma vontade de viver, isso é muito bonito, que utiliza as mesmas leis da física, como atração e repulsão elétrica, para criar amor e cooperação biológica. Então é aquela coisa assim, aquilo que ameaça a vida repulsa, ela nega. Aquilo que pode ajudar a vida interage. Isso vale no campo psicológico também, aqui voltando a falar, nas relações interpessoais dos seres humanos. A medicina humana e o médico interno. Aqui ele vai falar sobre... Isso aqui às vezes corre risco até de ser mal compreendido, Pietro Baldi. Mas não é no sentido que ele está falando de criticar medicamentos, não é isso. Ele fala assim, a ciência tenta atacar sintomas que na verdade são defesas do próprio corpo. Ele cita o exemplo da febre. A febre acontece justamente pelo sistema de defesa, né? Às vezes ela aumenta a temperatura ali para proteger o próprio corpo, no estado febril de gripe. A febre não seria algo ruim, ela é a ser cortada, né? Mas para ele é o psiquismo incendiando o corpo para matar invasores. É a manifestação inteligente. A fagocitose é o processo onde as células de defesa, os glóbulos brancos, eles vão devorar as bactérias, né, que atacam o sistema de defesa do corpo em processos de infecção. Para Pietro Baldi, isso não é um processo mecânico, mas um ato de guerra inteligente guiado pelo psiquismo central. Ele afirma que muitas vezes a medicina humana ataca porque olha o efeito, enquanto o psiquismo interno trabalha na causa de manter o equilíbrio, chamado de homeostase, o equilíbrio interno, né? A biologia hoje descreve esses fenômenos como sistemas de defesa altamente organizados, porque a biologia ela reconhece, ela evoluiu muito, né? Ela não nega essa forma do corpo trabalhar na defesa. Já o Pietro Baldi interpreta como uma organização de expressão de uma dinâmica interna orientada para a preservação e equilíbrio da vida. Em resumo, aqui ele está falando da questão do equilíbrio, né? Então o corpo funciona em equilíbrio. Ali tem as bactérias que estão ali no organismo. Eu vou usar um termo aqui, sou biólogo, positivas e negativas, elas devem estar em estado de equilíbrio. Se um aumenta a população, vai gerar desequilíbrio. Isso aqui por exemplo,
Os antibióticos, aqui eu falando com vocês, eles são super importantes na defesa, né? no auxílio da defesa do corpo humano. Mas se nós começamos a usar antibiótico demais, eles vão matar alguns micro-seres que defendem o próprio corpo, ou seja, gerar desequilíbrio. E às vezes até extinguir um desses micro-seres que defendem o corpo. Então entraria num processo de desequilíbrio e seria um perigo para a própria morte, porque algumas bactérias elas podem se tornar super resistentes a antibióticos. Então o que o Pietro Baldo está falando não é criticar mecanismos externos como medicamentos, como vacinas. Porque o Pietro Baldo ele entende que o psiquismo, a gente já viu isso em outros capítulos, ele interage com o meio externo. Então, diferente dos animais, que as ferramentas de proteção estão anexadas no próprio corpo, como um bico, como uma garra, o ser humano ele tem um corpo mais, ao mesmo tempo que mais avançado, mais frágil, que precisa de mais defesa. Então a evolução do psiquismo, ela conseguiu fazer que nós criássemos mecanismos exteriores para proteger o próprio corpo. Porque o psiquismo precisa desse corpo biológico para continuar a sua evolução. Então entra a questão de vacinas contra os predadores, o grande predador do ser humano, acho que podemos colocar assim como é o vírus. Não é um ser gigante, mas é micro, é o vírus. Então a inteligência do psiquismo, ela, através até do campo da intuição, da experiência, da experimentação científica, dos laboratórios e da intuição, ela constrói vacinas altamente eficientes, né, que você introduz uma quantidade menor daquela virose só para estimular o sistema de defesa do corpo. Então ele passa a identificar aquilo ali. Então quando o vírus ataca, ele já criou um sistema de defesa através da vacina. Então a ciência é uma manifestação do próprio psiquismo, que deve lidar com a diversidade. Para isso cria medicamentos, vacinas que lidam com invasores externos como os vírus. O mundo biológico do nosso corpo e o psiquismo. Acho que estamos quase terminando. O Baldo chama atenção para algo profundo. No organismo, a função e a estrutura se influenciam mutuamente. Nós já falamos disso em outros capítulos. Essa interação é interação de permuta. É igual o olho, né? O psiquismo cria o olho, a visão. Ele cria a visão porque o meio externo precisa ser reconhecido. E esse meio externo ele vai criar uma relação de permuta com o campo da visão também. Os dois vão se apurando. Então, a função e a estrutura se influenciam mutuamente. O funcionamento do corpo molda os órgãos e os órgãos, por sua vez, aperfeiçoam esse funcionamento. É nesse sentido que eu estou falando do meio externo. A visão, ela vai ser aperfeiçoada justamente por causa desse meio externo. E é claro que os organismos, eles têm um ciclo, né? Eles se desgastam. Por exemplo, eu estou usando óculos, né? É um mecanismo que o psiquismo usou para usufruir o máximo a função visão. Fechou aqui, né? Ficou bom o exemplo. Ao observar processos como a digestão, a circulação e a respiração, a ciência descreve com precisão as etapas químicas e fisiológicas envolvidas. Sabemos que o alimento é transformado no sistema digestivo, absorvido pelo intestino, levado pelo sangue e utilizado pelas células como fonte de energia. Isso é uma atuação inteligente, né? Que o psiquismo, através do instinto, da hereditariedade, ele já faz isso mecanicamente.
O Baldwin nos mostra que o corpo humano é um laboratório químico de perfeição absoluta. Ele destaca que processos como a febre, a digestão, não são apenas mecânicos, mas manifestações de uma vontade sábia que reside no subconsciente. Por isso que ele fala de hereditariedade psíquica das espécies. Elas trazem esse comportamento, mas como nós falamos, o instinto não é um campo fechado. Ela antecipa a conexão entre o sistema nervoso e o sistema digestivo, mostrando que emoções afetam a nossa biologia. Aqui dialogando novamente com o século XXI, quando ele fala disso, né, que o sistema nervoso e o sistema digestivo mostram emoções que afetam a nossa biologia, porque ele fala que tudo está integrado. É o que hoje nós chamamos de segundo cérebro. Percebe aqui, Pietro Baldi dialogando novamente com o século XXI? Estudos mostram que os estados emocionais podem influenciar diretamente o funcionamento do sistema digestivo. Ansiedade, estresse, bem-estar alteram desde a motilidade intestinal até a produção de substâncias químicas no organismo. Essa interação evidencia que o corpo e mente não operam de forma isolada, como diz o Pietro Baldi, mas como um sistema integrado. Isso aqui lembra até a questão das doenças psicossomáticas. Por quê? Porque o psiquismo ele influencia. Não é só questão do cérebro, não é só questão da mente. O cérebro e a mente são instrumentos do psiquismo. Então, joga-se cargas psicossomáticas no corpo. E disso você abre o sistema de defesa e se torna mais frágil. E vai manifestar doenças psicossomáticas. Algumas vão se tornar coisas terríveis. Outras vão ser passageiras, como o que acontece nessa região do intestino, né? Pode dar uma dor de barriga, você pode estar apaixonado e sentir borboletas no estômago, uma úlcera, entre outras coisas. É o campo do psiquismo. Se a gente integrar isso ao estudo que ele falou aqui do etarismo, de estudar os animais, tudo está integrado no psiquismo. Vou dar uma respirada aqui. Eu gosto de fazer costuras, eu vou fazer mais uma costura aqui com vocês. Nós vamos voltar a Charles Darwin. Vou apresentar para vocês Alfred Russel Wallace. Já ouviram falar dele? Ele é o cientista por trás da obra. Alfred Russel Wallace não foi um pensador marginal, mas um dos formuladores da teoria da evolução, por seleção natural, ao lado de Charles Darwin. Desculpa, eu estou meio rouco, que eu estou há 3 dias manifestando sinusite, e eu estou falando aqui e estou sentindo desconforto. Então, o Alfred Russel Wallace, ele estudou a evolução das espécies ao mesmo tempo que o Charles Darwin. Ele veio ao Brasil com o irmão dele, que inclusive faleceu na região da Amazônia, picado por esses mosquitos, né? Não sei se foi malária. Ele também contraiu, quase morreu, mas conseguiu sobreviver. Quando ele voltava, parece que o barco pegou fogo, o navio, né? Ele se salvou, perdeu um pouco da sua pesquisa. Mas, em resumo, não foi só Charles Darwin que fez a evolução das espécies. O Alfred Russel também, no mesmo período, estava fazendo o mesmo estudo. E ele fez contato com o Darwin. O Darwin quase caiu de costa quando ele viu, né, que eles estavam tendo a mesma pesquisa. Isso até é o campo da intuição, aqui é eu que estou falando, sabe? Porque no campo da intuição, as descobertas científicas, sou eu que estou falando. Elas vão acontecendo ao longo da evolução do próprio psiquismo. E às vezes um conhecimento, ele se manifesta num lugar, se manifesta em outro, se manifesta numa mente, se manifesta na outra. Então esses dois cientistas estavam fazendo a mesma pesquisa, depois que entraram em comunicação. Só que o Charles Darwin, ele mencionou
o Alfred Russel Wallace, quando ele foi lá colher os louros, né, de ser o pai da evolução das espécies, do livro, né? Só que o Alfred Russel ele ficou mais na obscuridade. Por quê? Porque ele era cético e ele deixou de ser cético. Lembrando que nessa época, século XIX, eu acho que mais da segunda metade do século XIX para o século XX, estava acontecendo muitas manifestações espirituais, metafísicas, na Europa, nos Estados Unidos e outras partes do mundo. E isso estava sendo campo de estudo de cientistas de nome, como Charles Richer, acho que é o pai da fisiologia, que ganhou até Nobel, se não me engano, estudando psiquismo. E o Wallace, ele percebeu isso também, ele falou, não, essa questão da evolução, ela também está mostrando uma manifestação de inteligência. E a gente vê isso claramente no ser humano. Então ele concebeu algo transcendente na evolução das espécies. É por isso que ele ficou relegado mais de lado. Então o Wallace aceitava a evolução das espécies, mas divergia em ponto essencial. Enquanto Darwin interpretava as faculdades mentais e morais como resultado da seleção natural, o Wallace considerava que essas capacidades não poderiam ser explicadas apenas por processos biológicos. É o que o Pietro Baldi está mostrando, porque o Pietro Baldi foi além dos dois. Ele foi além. Para ele, a evolução humana indicaria a presença de um princípio que ultrapassa a dimensão puramente material, abrindo espaço para uma continuidade além do corpo físico. Essa era a visão da evolução das espécies do Wallace. Essa perspectiva, né, ela se aproxima da ideia presente em Pietro Baldi, em que a evolução não se limita às formas, mas envolve também um desenvolvimento interno. Então, para quem não conhecia, esse é o Wallace, um dos pais da fundação da evolução da espécie, que deixou de ser uma visão puramente materialista para colocar algo transcendente, que manifestava inteligência, que manifesta inteligência. Eu não vou falar mais dele aqui não, vou deixar só essa parte mesmo. Eu vou passar aqui para o final já. Eu estou cansado realmente de falar. O final do capítulo, eu poderia até ler ele aqui. Eu vou ler ele. Eu vou fugir um pouco aqui do resumo. Ele é uma parte pequena desse capítulo. É a parte final aqui. Vamos ver o que o Pietro Baldi fala. Por meio desse refinamento evolutivo, que culmina no espírito, ou seja, a evolução vai culminar no espírito, ao lado da progressiva desmaterialização das formas. Progressiva desmaterialização das formas, ou seja, não da noite para o dia. A gente já viu isso em outros capítulos. Pietro Baldi fala que o universo ele caminha para um estado de energia pura. Então as formas biológicas, não só no planeta Terra, mas em outros planetas onde manifeste vida, passam pelo mesmo processo de desmaterialização contínua, que não é da noite para o dia. O futuro prepara-se à preponderância transbordante do psiquismo e prepara um banquete energético extraído de um raio de sol. Ou seja, a mudança do hábito alimentar do ser humano, que ele está nessa cadeia, está no topo, né, a nível da Terra. Sem luta nem assassinatos. Porque a gente já viu no capítulo anterior, a vida ela é um roubo de energia. É um ser matando o outro para consumir a sua energia. O ser humano no topo matando os outros animais,
E agora, nesse estado de consciência, ele entra em conflito em relação a isso, na questão da preservação da vida dos animais. Repousareis saciados de eflúvios solares, quer dizer, de energia, absorvendo diretamente seu dinamismo. Ou seja, sem essa relação do organismo fazer digestão pesada de massas, de alimentos, de carne. Isso acontece, ele falando aqui, ó, isso acontece em planetas mais evoluídos do que o planeta Terra, do que o vosso. Então a sua voz, que é a inspiração do Pietro Baldi, fala: existe vida em outros planetas do universo, e existem planetas que já são mais evoluídos que os vossos, a vida, em que já não se alimenta dessa forma que vocês alimentam, matando vida. Isso acontece em planetas mais evoluídos. Estômago e sangue formam-se em vós como são agora, através de idades incalculáveis da evolução das espécies, né? Portanto, oferece uma resistência proporcional para manter-se em sua linha atávica, não quer mudar, né? É uma herança, uma hereditariedade do organismo, de funcionamento. Nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é própria para libertar-vos do animalesco circuito da química intestinal. Ou seja, a ciência ela não consegue acelerar esse processo, nem ingestando substâncias artificiais, sintéticas, como a carne sintética. Ela pode até nos nutrir, nos saciar, mas nós ainda temos esse corpo biológico que tem um estômago predador. Então ele fala que em outros planetas, onde a evolução do psiquismo já chegou a níveis mais elevados, a alimentação é mais de energia. E ela não é esse processo todo pesado que o organismo biológico, nessa hereditariedade atávica, funciona. Estômago e sangue formam-se em vós como são agora, através de idades incalculáveis, portanto oferece uma resistência proporcional para manter-se em sua linha atávica de funcionamento. Nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é própria para libertar-vos do animalesco circuito da química intestinal. Aí, finalizando, ele fala: nem a introdução direta dos princípios nutritivos no sangue é trabalho adequado para a vossa medicina de superfície. Quer dizer, nada que a ciência faça vai acelerar esse processo de evolução dos nossos intestinos para chegar a um corpo que se alimente mais de energia. E ele chega até ser mais pesado. Ele fala assim, ó: é trabalho adequado para a vossa medicina de superfície, grosseira e violenta. Porque ele fala que essa intervenção da ciência, não é que ele seja contra a ciência, ele está falando do nosso nível de consciência atual. Então a nossa intervenção no corpo, ela ainda é grosseira, ela ainda é pesada, né? Então esse processo de evolução que vai chegar a um estado maior, por isso que eu falei para vocês que esse estágio do nosso corpo, ele ainda é transitório, ele vai chegar a um outro nível de evolução, em que, nessa visão do Pietro Baldi, o nosso corpo ele não vai precisar ser um predador de outras formas de vida. E não seria através da ciência, né, acelerando esse processo, mas do próprio processo de desenvolvimento do psiquismo, e vai fazendo com que esse corpo se torne mais sutil, construindo uma nova consciência que vai reverberar nesse corpo, em que num futuro alimentaremos mais de energia. Fecha aqui esse capítulo agradecendo a vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.